turma, tudo bem? Sou o professor Bruno Ferreira e esse é o canal Matemática para Vencedores. Pessoal, o tema da aula de hoje é regra de 3. Esse tema ele foi proposto por um inscrito. Então, se você tem algum conteúdo que você está com dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou gravar um vídeo especialmente para você. Então, sem perder tempo, vamos direto para o quadro, vamos falar um pouquinho sobre regra de 3. Primeira coisa, professor, o que é uma regra de 3? Para que serve uma regra de 3? Galera, muitas das vezes, você tem 3 informações e você quer descobrir a quarta. E aí entra o conceito de regra de 3, tá? A matéria é regra de 3. A matéria é regra de 3 serve para justamente você encontrar essa quarta informação, tá? Mas para que serve então a regra de 3? Como eu falei, serve para você encontrar valores desconhecidos de grandezas proporcionais. Essas grandezas elas podem ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Mas, dependendo da quantidade de grandezas, você pode ter regra de 3 simples se você tem 2 grandezas. Regra de 3 composta se você tem 3 ou mais grandezas. Então, primeira coisa que você precisa fazer para você resolver um problema por regra de 3. Primeiro, você precisa identificar essas grandezas. Após você ter identificado essas grandezas, coloca uma ao lado da outra e preenche com as informações que o texto está te passando. Aí depois que você fizer isso, você vai analisar se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais, beleza? Vamos aqui conversar um pouquinho sobre diretamente proporcional. Eu coloquei aqui para vocês o seguinte: toda vez que você estiver avaliando se vai ser diretamente ou inversamente proporcional, em específico diretamente proporcional, você deve perguntar assim: quanto mais dessa grandeza, mais dessa outra, ou quanto mais dessa grandeza, menos da outra? Se você estiver perguntando quanto mais dessa grandeza e você responder mais dessa outra, você está diante de diretamente proporcional. Aí você vai multiplicar cruzado. Se você estiver perguntando assim, quanto mais de uma grandeza, tá? Quanto mais dessa grandeza, menos dessa outra, se você responder com menos, você vai estar no caso de inversamente proporcional. Vamos aplicar aqui um exemplo. Por exemplo, se eu preciso fazer um bolo, eu gasto 1 kg de farinha e 2 ovos. Se eu for fazer 2 bolos com 2 kg de farinha, quantos ovos eu vou precisar? Ora, quanto mais farinha, mais ovo. Então, se eu tenho 1 kg de farinha e eu gasto 2 ovos, com 2 kg de farinha eu vou gastar 4 ovos, certo? São grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Quanto mais farinha, mais ovo eu preciso. E inversamente proporcional. Vamos pensar num caso aqui. Olha só. Se eu vou do Rio para São Paulo a 100 km por hora, eu gasto 3 horas. Se eu for, de novo, do Rio para São Paulo a 50 km por hora, eu vou gastar 6 horas. Então, quanto maior a minha velocidade, menor o meu tempo. Quanto menor a minha velocidade, maior o meu tempo. Repara que eu troquei as falas, Quanto menor a minha velocidade, maior vai ser o quê? Maior vai ser o meu tempo. Eu não falei assim, quanto menor a minha velocidade, menor o meu tempo. Não, foi o oposto. Quanto menor a minha velocidade, maior vai ser o meu tempo. Então, quando eu pergunto menor e respondo maior, ou vice-versa, eu estou diante de grandezas inversamente proporcionais. Galera, só lembrando que se eu estou com grandezas diretamente proporcionais, tá? Eu vou multiplicar cruzado. Se eu estou com grandezas inversamente proporcionais, na hora que eu montar a minha regra de 3, eu vou multiplicar reto, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro, vou passar alguns exercícios de exemplo para a gente aprender como funciona a regra de 3 na prática. Galera, vamos lá. Apaguei o quadro, coloquei 4 questões resumidas já para facilitar, para a gente ganhar tempo. Então, essas questões, elas são de regras de 3 simples. Próximo vídeo, tá? Vai sair na próxima aula aí, vai ser sobre questões de regras de 3 compostas, tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira questão é muito simples. Ele fala que tem uma loja que está fabricando ventiladores e cada ventilador ele gasta 6 peças. E aí ele pergunta, se eu for fabricar 25 ventiladores,
quantas peças eu vou precisar ter aqui na loja para poder fabricar esses ventiladores. Então, o que eu fiz? Eu anotei as duas grandezas, tá? E coloquei as informações que estavam contidas no texto. E aí, bom, a informação que eu não tenho, que no caso é quantas peças eu vou precisar para 25 ventiladores, eu chamei ela de X. E agora eu preciso interpretar essas grandezas, ventilador e peças. Elas são diretamente ou elas são inversamente proporcionais? Bom, vamos lá. Quanto mais ventiladores eu precisar fazer, mais peças eu vou precisar ter, né? Ou mais peças eu vou gastar, ou menos peças. Eu entendo que quanto mais ventiladores eu for fabricar, mais peças eu preciso ter para poder fabricar esses ventiladores. Então, se eu perguntei com mais e respondi com mais, é porque estamos diante de diretamente o quê? Proporcional. E como é que eu resolvo problemas, né, de diretamente proporcional? É simples, galera. Basta multiplicar o quê? Cruzado. Olha aí, ó. 1 vezes x tem que ser igual a 6 vezes 25. 1 vezes x, x. 6 vezes 25, 150. Então, galera, eu vou precisar ter 150 peças para construir os 25 ventiladores. Próximo problema. Para fazer um bolo, eu preciso ter 300 gramas de chocolate. Se eu for fazer 5 bolos, quantas gramas de chocolate eu vou precisar ter? Galera, quanto mais bolos, né, a pessoa for fazer, né, ela tiver que fazer lá, né, para festinha, não sei, mais chocolate ela precisa ter. Não é inversamente proporcional, é diretamente proporcional. Ora, se você faz um bolo e gasta 300 gramas, se você for fazer 5 bolos, você vai precisar de 5 vezes mais a quantidade de chocolate. Então são grandezas diretamente proporcional. Quanto mais bolo, mais chocolate. Então são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, eu vou multiplicar o quê? Cruzado. X vezes 1 é igual a 5 vezes 300. Galera, x vezes 1 é x e 5 vezes 300 é 1.500 gramas. Ou seja, para fazer 5 bolos, eu vou precisar de 1.500 gramas. Agora, nós vamos para os problemas inversamente proporcionais. Olha aí, ó. Vamos supor que para fazer um determinado percurso, eu, né, vá a 60 km por hora e para fazer esse percurso eu leve 6 horas. Se eu for a 80 km por hora, ou seja, se eu aumentar a minha velocidade, o que vai acontecer com o tempo que eu levo? Vai reduzir. Porque quanto mais rápido eu for, menos tempo eu vou levar. Então, galera, se eu perguntei com mais e respondi com menos, é porque estamos diante de IP. Inversamente o quê? Proporcional. E como é que eu resolvo uma questão de inversamente proporcional? Eu não vou multiplicar cruzado, eu vou multiplicar reto. Olha aí, ó. 80 vezes x tem que ser igual a 60 vezes 6. Galera, 60 vezes 6, 360. O 80 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Eu vou simplificar um zero com um zero e vai ficar 36 dividido por 8. Eu não sou máquina, certo? Então a gente vai fazer a continha aqui, ó. Ó, 8 vezes 4, 32. Para 36 restam 4. Vou baixar um zero imaginário e vou colocar uma vírgula. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Então, galera, se eu for a 80 km por hora, eu vou gastar 4 horas e meia. Tá bom? Então, estamos diante aí de um problema inversamente proporcional. Ou seja, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Agora, olha esse probleminha 4 aí, ó. Eu tenho 8 operários que vão construir um muro, certo?
e eles vão levar 30 dias para construir esse muro. Se eu aumentar a quantidade de operários, eu vou aumentar ou eu vou reduzir a quantidade de dias? Galera, quanto mais pessoas estiverem trabalhando na obra, menos dias essa obra vai levar, né? São mais pessoas fazendo o mesmo serviço. Se você tem mais pessoas fazendo o mesmo serviço, aquele serviço que ia demorar 30 dias, ele vai levar menos. Então olha aqui, ó. Se eu perguntei com mais e eu respondi com menos, é porque eu estou diante de inversamente proporcional. Então, eu vou multiplicar o quê? Reta. Olha aí, ó. 12 vezes x é igual a 8 vezes 30. Aí, ó. 8 vezes 30, 240. Dividido por 12, porque o 12 ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Galera, 240 dividido por 12, 20. Então, ó, olha só quantos dias vão ser necessários para construir o mesmo muro. Só porque eu aumentei 4 operários, eu reduzi quantos dias? 10 dias. Então a minha resposta é o quê? 20 dias. Galera, essa foi a aulinha sobre regra de 3 simples. Se vocês gostaram da aulinha, curte aí. Se você ainda não foi inscrito, se inscreve no canal. Se você tiver aquele grupinho de amigos que tem dificuldade de matemática, né? Tá estudando junto para concurso, para o colégio, enfim, manda aí o vídeo para a galera, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Fica com Deus, até a próxima.